Bom, portanto, como complemento ao vídeo que eu fiz sobre o contrato social, a origem do contrato social, as doutrinas do contrato social, o que é comum a todos os autores, e praticamente na época todos os autores eram contratualistas, o que é que não é, o que é específico. Vale a pena acrescentar o que aconteceu ao contrato social hoje, porque eu costumo dizer é um dos fundamentos do Estado, ou seja, eu não posso ter armas para me defender, nem posso praticar justiça pelas minhas próprias mãos. Porquê? Porque está na Constituição. Está na Constituição porquê? Porque a Constituição é feita na base da filosofia do contrato social. Eu não posso fazer justiça pelas minhas mãos. Por exemplo, através de um duelo, como era permitido até ao século XIX. Não posso. Então não posso fazer um duelo? Não posso. É proibido. É crime. Eu não posso fazer justiça pelas minhas mãos. Bom, não posso, a não ser em caso de legítima defesa extrema, isto é, se não puder recorrer à polícia ou às Forças Armadas, poderei, em desespero de causa, perante uma ameaça externa, usar da legítima defesa com caráter proporcional, tempestivo. Enfim, tem uma data de condicionantes. Se um gatuno saltar a minha casa com uma faca, eu posso usar uma faca. Mas se eu tiver 70 anos e o gatuno tiver 30, se calhar não há aqui equilíbrio, não é? Há aqui, enfim, isto tudo é uma fantasia, eu sou contra isto publicamente, mas é o que está na lei, isto é o que vigora, eu sou contra. Enfim, cada um pensa por si. Ora bem, o conceito de Estado falhado, portanto, nós temos duas situações. O conceito de Estado falhado é um conceito, como eu disse, formulado pela antiga secretária de Estado do governo norte-americano, Madeleine Albright, uma senhora forte, há fotografias dela na net, uma senhora, enfim, com ar assim, decidido, professora também. Que é o quê? Quer dizer o quê? Estado falhado é um Estado juridicamente constituído como um sujeito de direito internacional público, mas que, de facto, de direito é um Estado, mas que, de facto, não tem capacidade para fazer cumprir as decisões do seu próprio poder político em todo o seu território, sobre toda a sua população. Não tem capacidade. Não tem capacidade porquê? Porque é débil desde a sua natureza, e então aqui põe-se a questão de se o direito internacional público devia ter reconhecido, e a ONU, esses Estados como Estado soberano. Provavelmente não, mas isso é o meu ponto de vista, não é verdade? Ou então, porque por razões internas, derivadas do colonialismo e do imperialismo, há um vídeo no meu YouTube sobre isto, o que foram as consequências do imperialismo e do colonialismo na formatação das fronteiras das ex-colónias, que passaram a incluir povos que se odiavam, que tinham culturas adversas, têm uma história de conflito só por causa dos interesses do Estado imperialista ou colonizador, e por conseguinte é óbvio que depois se tornaram independentes quando houve a emancipação das colónias, aquilo gerou um caos completo. Bom, muito por causa disto, o que é facto é que aconteceu uma situação em que não há força dentro do Estado, não há capacidade dentro do Estado para fazer exercer o poder em todo o território, como por exemplo, até alguns Estados que têm tido são problemáticos em termos internacionais. O Sudão do Sul. O Sudão era um país único, foi dividido, Sudão do Norte, Sudão do Sul. O Sudão do Sul é um Estado falhado. O Afeganistão, a Síria, o Líbano,
O Congo, que era um Estado rico, a Colômbia durante muitos anos. Há um conceito de Estado falhado que não é permanente, pode ser, um Estado falhado pode deixar de ser falhado, é o caso da Colômbia, com a ajuda americana, deu cabo das Farc e deu cabo daquela zona do território que era no fundo, dedicada ao narcotráfico e era gerida por um exército que se dedicava ao narcotráfico. Bom, mas isto pode ser provisório ou pode ser definitivo. Há Estados que nunca mais saem da situação de Estados falhados. Portanto, eu diria que o conceito é útil, mas não é óbvio. Isto é, há Estados falhados que resultam da natureza histórica do colonialismo, e quem quiser ver isso tem que ir ver o outro vídeo sobre porquê, porque é que essas fronteiras acabam por criar uma situação desesperada para esses Estados que vêem tribos divididas entre vários Estados, ou, olha, ainda agora houve uma tese de doutoramento no Instituto que demonstra isso. Há um reino que foi dividido entre vários Estados do sul da África e, portanto, embora a capital esteja dentro de Moçambique, eles consideram aquelas fronteiras como não existentes e atravessam-nas sistematicamente, porque aquilo que é unificador é o território do seu próprio reino. Mas eu dizia, este conceito é um conceito relativamente equívoco. Porquê? Porque, havendo situações destas, há outras situações que têm a ver, por exemplo, com o narcotráfico, como foi o caso da Colômbia, tem a ver com uma guerra civil imperialista, como foi o caso da Síria, ou o caso do Líbano. O Líbano era a Suíça do Médio Oriente. A Síria era um país desenvolvido. E, de repente, vê-se confrontado com uma guerra civil que é alimentada pelo imperialismo, ou pelos imperialismos, neste caso, porque são vários ali ao mesmo tempo. E de maneira que, é claro, por razões diferentes, um Estado pode se ver incapacitado de exercer o poder sobre todo o território. Pergunta: todos os Estados falhados são pobres, são pobrezinhos, têm pouca gente? Não, não. Por exemplo, a Nigéria. A Nigéria é o país mais populoso da África. É um país grande, é um país rico, tem petróleo, tem bens naturais, quer minérios, quer capacidade agrícola. É um Estado falhado. E porquê que é um Estado falhado? É uma parte grande do seu território que é ocupado pelo Boko Haram. O Boko Haram é um movimento islamita, terrorista, é bom que se diga, que tem uma visão do califado, quer criar um califado e tem uma parte do território onde rapta pessoas, transforma-as em escravos e o Estado não consegue fazer nada. E porque é o seguinte, não é necessariamente um Estado pobre. Esta ideia que o Estado falhado é um Estado muito pequenino no meio do mar, ou que não tem água, ou que é uma desgraça, ou então é praticamente desértico. Não, não, não. Há Estados ricos e populosos. O caso da Nigéria é um dos países mais ricos e mais, enfim, potentes da própria África, e, no entanto, eu acho que a Nigéria, como não consegue fazer exercer o seu poder político em todo o seu território, qualifica-se como, dentro do conceito da Madeleine Albright, um rogue, em inglês, rogue state, Estado falhado. Bom, há circunstâncias em que, por conseguinte, o Estado não é necessariamente um Estado falhado, mas é equivalente a um Estado falhado, ou seja, a situação de caos temporário rompe o contrato social. Eu dou-lhes um exemplo. A Alemanha, ninguém tem dúvida que a Alemanha é uma potência económica, mas é há muito tempo, não é de agora. Já era no tempo do Hitler, já era no tempo da República de Weimar, já era no tempo do Kaiser. É um país poderoso, foi sempre uma grande potência europeia. E, no entanto, a Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, era um Estado falhado.
a Alemanha, dentro da Primeira Guerra Mundial, viveu na circunstância de Estado falhado. É razoável dizer que a Alemanha é um Estado falhado? Não, não é. Mas, por causa da situação do caos que viveu no final da Primeira Guerra e no final da Segunda, teve um momento que depois rapidamente ultrapassou de Estado falhado. Estado falhado. Era um Estado falhado. Teve, portanto, um episódio de Estado falhado. É claro que nesses casos é uma espécie de patologia. É uma patologia, não é uma circunstância permanente, é uma patologia. Da mesma forma que nós podemos estar doentes. Pronto. Não, isso não nos qualifica como um doente crónico. Não é? Apanhei uma gripe. Não sou um doente crónico. Estou doente. Neste momento estou doente. Mas depois deixo de estar e fico outra vez são. E, portanto, o estado é igual. Em certa medida, aquele momento é um momento patológico em que o Estado apresenta uma circunstância de Estado falhado, mas não significa que isso permita qualificar aquele Estado como um Estado falhado sistemático. É apenas meramente conjuntural. Portanto, temos que ter cuidado a distinguir as coisas. O Sudão do Sul é um Estado falhado sistemático. Não há dúvida nenhuma. Não é? Sempre foi. Não tem cura, provavelmente. Não é? O Iémen. Ai, santo Deus, o Iémen é um Estado falhado, tem sido sempre. Bom, por conseguinte, é difícil, nesse caso, dizer que não se trata rigorosamente de um Estado falhado. Noutros casos, há momentos históricos em que o país atravessa uma circunstância de Estado falhado, da mesma forma que o ser humano, isto é um bocado organicismo, mas é uma boa explicação, também, ou um ser humano, ou um ser vivo, qualquer, uma árvore ou um animal, atravessa uma circunstância de Estado falhado, o que não significa que se possa qualificar como tal permanentemente. Cuidado com isto, cuidado com isto. Portanto, nesse momento em que ele é qualificável como patologicamente Estado falhado, o contrato social falhou. O contrato social falhou. Ou seja, o Estado não tem a capacidade de exercer o tal contrato, que nunca existiu, mas que se pressupõe que exista entre os cidadãos, estabelecido entre os cidadãos, em que atribui a capacidade de fazer justiça, a capacidade de fazer segurança interna, a capacidade de fazer segurança externa e outras, ao Estado, em vez de serem os cidadãos livremente a tratar desse assunto. Nessa altura, porque senão as desgraçadas daquelas jovens que foram raptadas pelo Boko Haram, qual é a justiça que se lhes fez? Quem é que assegura os direitos, as liberdades e as garantias daqueles cidadãos? Ninguém. Então o Estado falhou. Estão a perceber? Se o Estado não nos garante os direitos, liberdades e garantias que estão na própria Constituição e que ele se determina, ele próprio se determina a cumprir e a velar e a defender, bom, então o contrato ruiu. Quer dizer, eu faço a minha parte, que é não uso desses direitos que teria naturalmente, em vez do Estado. Pago os meus impostos para o Estado os exercer em meu nome. E depois o Estado falha. Vão ver? Aqui há uma ruptura do Estado falhado. Há uma ruptura clara do Estado falhado. Bom, portanto, aqui tem, a meu ver, aquilo que é complementar do vídeo número 1 sobre o contrato social, para que se perceba que isto não é um discurso histórico. Em qualquer momento, o Estado pode passar a ser um Estado falhado. Em qualquer momento. A situação do Estado falhado é uma situação que, no fundo, acaba por impender sobre todos os Estados. Até os mais poderosos, como, por exemplo, a Rússia, já viveu, durante a Revolução Bolchevique,
uma situação de salvamento. Naquela altura, ninguém defendia direitos, liberdades e garantias de ninguém. Era impossível defender. Aquilo praticamente era um caos, era uma revolução. Não se conseguia, não é verdade, defender direitos, nem liberdades, nem garantias, nem havia um quadro normativo estabilizado que defendesse quais eram os direitos, as liberdades e as garantias. Portanto, a Rússia já atravessou uma circunstância de Estado falhado. Já. E a China também, durante a Guerra Civil e a Revolução de 1949, até uma parte do país ficou dividida da outra quando o Kuomintang, que era o governo legal da China, passou para a ilha de Taiwan. Não é verdade? Ou chamada em português, ninguém sabe, Ilha Formosa. Ilha Formosa. É assim que se chama. Em português não se chama Taiwan, chama-se Ilha Formosa. Bom, de maneira que muitos Estados já, se calhar quase todos, a França durante a Revolução Francesa não terá sido também ela, não está. Porque é o caos, não é? É o caos, ninguém defendia, não havia. Quais eram os direitos? Sei lá, a Constituição antiga já não funcionava, a nova ainda não existia. Naquela situação do terror, que é uma fase da Revolução Francesa, chamada o terror, havia um Estado falhado? Havia porque não havia ninguém que defendesse os cidadãos, não havia ninguém que defendesse o contrato social. Portanto, é possível a qualquer país passar por isso? É possível. Uns conseguem superar esses momentos e outros vivem permanentemente nessa situação. Eis a diferença. E pronto, sobre isto ficamos por aqui. Não vale a pena dizer muito mais.